Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 21 de dezembro, pertinho do Natal, e já começo aqui a desejar um Feliz Natal a todos vocês. A gente só vai se ver no próximo domingo, onde já passou o Natal. Mas, nesse domingo, nós temos um encontro de confraternização. Dia 21 é o terceiro domingo do mês de dezembro. E, costumeiramente, nesse terceiro domingo do mês, nós fazemos um encontro de comunhão, e esse vai ser muito especial, porque é a confraternização de Natal, né? Chegando bem no finalzinho, bem em cima do Natal, e quero convidar você, que ainda dá tempo de você vir estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Será um encontro maravilhoso, um encontro de paz, de comunhão, de muita alegria, e nós aguardamos por você. Eu estou aqui hoje com o meu querido amigo João Silveira. Muito bom dia, pastor querido. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia a você que está do outro lado nos ouvindo, que passou todo esse ano nos acompanhando, participando conosco do programa. Hoje é o terceiro, aliás, é o penúltimo domingo, é o terceiro domingo, mas é o penúltimo domingo do ano. Como também estamos fechando o ano, fechando a carta escrita aos Hebreus. Sim. Uma carta diferenciada de todas as cartas apostólicas, porque o cerne dela não é doutrinário, simplesmente não é a transmissão de Cristo, do sacrifício acontecido para o sacrifício vicário de Cristo. Então, para mim, é uma das cartas mais empolgantes de toda a Bíblia por conta disso. É que ela foi direcionada a judeus para que fazê-los entender que todo o sacrifício acontecido na lei redundava ou encaminhava para Cristo. Isso. Ele trabalha com a realidade e a sombra o tempo todo, né? E vai nos apontando para Cristo como a terminação de todas as coisas, né? João, também quero declinar aqui a ausência da Lloyd, que fez uma viagem recente e ficou presa no aeroporto ficou impedida de viajar por causa do congestionamento no aeroporto de São Paulo, né? E já há dias que ela está aguardando no hotel o seu embarque, que está marcado, tá marcado para o dia 17, né? Então, dia 17 ela está de volta, né? Chegou no dia 17, na verdade, então não pôde estar nesse nosso programa, né? Mas é uma alegria podermos estar compartilhando da fé. Nós já estamos no capítulo 10 da Carta aos Hebreus, e como disse o pastor João, é uma carta magnífica. Das linhas do Novo Testamento, talvez seja a segunda carta mais importante no contexto da compreensão da fé em Jesus. A primeira carta, na minha opinião, né, estou hierarquizando aqui o que não deve ser hierarquizado, mas a carta aos Romanos, e logo depois vem a importância. São 13 capítulos extremamente detalhados pelo escritor aos Hebreus, que nos levam a uma compreensão muito nítida, muito clara sobre... Alguém já tem me perguntado, por que não se sacrifica mais animais? Porque... E o escritor aos Hebreus vai detalhar por que é que não se sacrifica mais animais, né? Então, compreendendo ou não compreendendo, né, sendo um cristão ou não, a cessação dos sacrifícios já aconteceu, e até o povo que não é cristão, que sacrificava animais, não sacrifica hoje. Então, o impacto que essa carta causa na gente é muito grande. Eu tenho sido muito iluminado na minha alma com as linhas. A minha Bíblia está toda marcada aqui de textos que me fizeram refletir, pensar, ter que mergulhar profundamente, né? Não ficar só ali na periferia do texto, mas compreendendo a razão de tudo isso. Eu estou deleitado, né? Minha alma está regozijante. Eu disse à minha esposa um dia desses que todas as vezes que venho para o programa, nesse período da Carta aos Hebreus, eu venho mais tenso,
Porque, na verdade, exige muito mais compreensão, exige muito mais revelação, exige muito mais do que aquilo que... O cuidado, né, João? É o cuidado para que a gente não tropece, para que a gente não atropele. Apenas ter o cuidado de discernir aquilo que a carta está dizendo e tentar aclarear um pouco melhor para entender. Em suma, tudo o que a carta aos Hebreus quer dizer é: Cristo é o Messias, é o Salvador da humanidade. Sim, é o centro, né? Eu ouvi de um velho pregador, João, um homem experiente, sábio. Ele dizia: quando você tocar num texto das Escrituras, toque com todo respeito. Não tente dizer aquilo que é diferente do que lá está. Procure entender o que quer dizer o que está escrito, que é a grande chave para a gente poder compreender. Antigamente, eu não sei se ainda hoje existe, mas antigamente era assim. O cristão, ele pegava a Bíblia, abria em algum lugar, assim, despretensiosamente, onde o dedo dele batia, ele lia, e aquilo ali era a palavra para a vida dele, né? E hoje, usando esse método de versículo por versículo, tem levado a gente a uma viagem muito mais cheia de detalhes, né? Porque lembra quando a gente leu Atos dos Apóstolos e depois a gente lendo as cartas paulinas, quanta situação que Paulo escreve nas cartas, Lucas descreve lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, a gente tem feito essa comparação para poder compreender esse fenômeno, usando o fato histórico, o fato geográfico, para que a gente o fato cultural, Exatamente. Para que a gente se posicione no texto com mais clareza. Senão, a gente corre o risco de cometer um borrão teológico, né, ao refletir, e a gente tem tido muito cuidado para que isso não aconteça. Né? Falava com alguém domingo próximo passado, quando me tocou sobre as Escrituras e qualquer coisa, eu disse a ele que a grande dificuldade em compreendermos, em nos alinharmos com o que está escrito, com o que quer dizer o que está escrito, é que nós trazemos para a nossa cultura ocidental, e especialmente para a nossa cultura tribal. Fato que nada tem a ver com a nossa cultura tribal, com a nossa cultura ocidental, com a nossa cultura estadual, com a nossa cultura nacional. Porque há coisas aqui, por exemplo, quando Paulo escreve, a gente já passou por lá e comentou muito bem isso, quando Paulo escreve a Tito dizendo, na escolha dos obreiros para aquelas igrejas, marido de uma só mulher, aqui na cultura ocidental, poxa, foi uma loucura. Homem que nunca foi casado, que é divorciado, não pode ser ministro da palavra de Deus, porque está sendo marido da segunda mulher, um divorciado e casado novamente. Paulo estava escrevendo para uma cultura bigâmica. Ou seja, o nosso grande erro, o nosso descuido, na verdade, é trazermos aquilo que está sendo escrito para uma cultura inteiramente diferente da nossa e tentarmos aculturar para cá, porque nós vamos quebrar a venta, como diz o caboclo lá na Baixada. Como aquela coisa da tosquia do cabelo das mulheres da cidade de Corinto, isso, né? Isso. Questões culturais que a gente não transculturando corre um risco danado, né? De cometer erros assim, pelo zelo, né? Mas um zelo às vezes de tolo, um zelo sem reflexão mais profunda, né? Mas vamos lá, João, nós já estamos lá no versículo 26, que é uma bomba, né? Que diz assim, versículo 26 do capítulo 10 da carta aos Hebreus: desistir e virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo, e estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? Se a pena por quebrar a lei de Moisés era a morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus? Se cuspirem no sacrifício
que tornou vocês completos e insultarem o Espírito. Isso não é pouca coisa. Deus já nos avisou. Vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. Ele foi muito claro. A vingança é minha e não vou deixar passar nada. Diz também: Deus vai julgar seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Não é uma ameaça, João. Um aviso que não é uma ameaça. Porque ele, quando está escrevendo para os judeus da dispersão, ele está abrindo seus olhos. Assim, são judeus da dispersão, mas são judeus cristãos na dispersão, que abraçaram a fé em Jesus. Mas a sedução da lei ainda muito presente, porque que um pouquinho antes, né, no versículo anterior, ele diz assim que não deixem de congregar, como está sendo o costume de alguns. Por quê? Fora da congregação, fora da relação orgânica da igreja, eu fico muito à mercê de mim mesmo. Então, quando eu estou no meio da congregação, a gente se retroalimenta, um fortalece o outro. Até porque Jesus, quando manda naquela comissão dos 70, ele manda de 2 em 2, né? Para que se um esquecesse, o outro estava ali para apoiar, né? Se algum derrapasse na curva, o outro estava ali para estender a mão. De 2 em 2, era a mínima congregação, né? A congregação mínima era de 2, né? Se 2 ou 3 estiverem reunidos, né? Em meu nome, se fizerem algum acordo, se concordarem sobre alguma coisa. Então, mesmo nessa congregação de 2, havia a importância da retroalimentação. E aqui, quando esses judeus cristãos saem para a dispersão, eles ficam muito expostos à solidão. E a solidão não é um bom lugar para se estar. Eu me lembro que eu li há muitos anos atrás que o diabo é o pai dos solitários, né? Porque quando nós estamos radicalmente sozinhos, é que nós pensamos coisas que deveríamos refletir melhor e filtrar a escolha que vamos fazer a partir disso, né? Veja Davi, que havia uma guerra, ficou passeando sozinho no palácio e acabou entrando por um caminho que podia ser evitado, né? Então, imagina você que esses judeus da dispersão, eles estão debaixo de uma força orientadora, não ameaçadora, não é? Eu não consigo ler como uma ameaça esse texto, mas como um sinal indicador da responsabilidade que nós temos quando abraçamos a fé em Jesus. A renúncia da velha vida, né? E o desafio da nova vida. Então, ele está fazendo uma colocação do risco de eu entrar por descaminhos, né? E esses descaminhos, eu estou falando dos caminhos fora de Cristo, que podem me levar à completa perdição, né? Como cuspir na cruz, né? A versão que eu tenho em mão diz que porque se pecarmos voluntariamente, ele traz à tona uma questão pessoal, uma questão proposital, né? Não fala de situações, por exemplo, um acidente com morte no trânsito. É crime? É. Muito embora sendo doloso, né? Não é um crime doloso, mas é um crime que vai ao julgamento da lei, muito embora só para efeito legal. Não é uma questão premeditada, né? Não é proposital. Ele fala aqui de que se pecarmos propositalmente, ou seja, se decidirmos nos afastar de Cristo a propósito, por não querer, por decisão própria, enfrentaremos o juízo. Não há quem nos defenda, porque Ele é o único advogado para nos defender, porque Ele foi quem nos redimiu na cruz. Todavia, se voluntariamente nós o rejeitarmos, a condenação é certa, enfrentaremos o juízo com certeza. Né? Sim, sim. Vamos lá, e ele vai avançando aqui no verso 32. Lembram-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez? Eram tempos difíceis.
Ser desrespeitado em público e atacado de todas as formas era rotina. Às vezes com vocês, às vezes com seus amigos. Desculpe aqui. Se os amigos eram presos, vocês ficavam do lado deles. Se os inimigos atacavam e tomaram seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Nada disso os aborrecia, nada os fez retroceder. Então, não joguem tudo isso fora. Na época, vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora. Ele está a caminho, ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo descansa, né? Em leal confiança nele. Mas, se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores. Não vamos desistir. Não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Cara, essa lembrança é muito preciosa, né? Ele está lembrando de um tempo em que, quando esses judeus cristãos estavam ali no meio da perseguição, mesmo quando atacados de alguma forma, sendo humilhados publicamente ou tendo seus bens tomados, a alegria de estar em Cristo era tão real que era como se nada tivesse acontecido, porque o verdadeiro tesouro não estava sendo arrancado. E o verdadeiro tesouro era Cristo na vida deles. Eles tomavam seus bens, esbofeteavam-nos em praça pública, mas isso não causava dano a eles. Ele está trazendo à memória o que dá esperança a esses judeus da dispersão. Eu acho que uns 2 anos atrás nós falamos disso aqui. Está na história, não está na Bíblia, mas está na história. Os judeus que eram dispersos por conta do amor de Cristo tinham as suas casas invadidas, os seus bens tomados, sofriam perseguições, perdiam seus direitos de serem judeus, porque quem os perseguia eram os próprios judeus da lei, e não os judeus cristãos. Então, os que se tornaram cristãos, os que abriram mão, entenderam que a lei vigorou até Cristo, e Cristo é o cumprimento da lei, eles sofreram danos penosos, perderam seus bens, perderam suas casas, famílias dispersas, perderam cidadanias. Sim. Então é disso que ele está falando aqui. Sim, e estava tudo bem para eles, porque o tesouro que eles abraçaram agora não podia ser retirado, não podia ser roubado. Foi um período que muitos dos judeus cristãos morreram, não é? Durante a perseguição. Foram levados à cadeia, maltratados severamente. Todavia, esse dia que a luz brilhou, não é? Esse dia em que eles foram iluminados, tudo se obscureceu diante do brilho da glória que agora eles recebiam. Então, é bom a gente também lembrar de que esse amor, acho que foi domingo passado, agora eu estava me lembrando mais uma vez, o amor me vence, João. Eu sou vencido pelo amor. E o amor de Deus me venceu definitivamente. Tem uma canção do Asaf Borba que ele diz assim: quando tudo se obscurece diante do brilho do teu resplendor. Meu Deus, quando a gente recebe esse brilho de Cristo na vida da gente, tudo se obscurece. Nada tem sentido mais na nossa vida. A gente está vivendo um tempo civilizatório muito complicado, onde os cristãos também estão imersos nesse período civilizatório, em que a sociedade do espetáculo, ela
produz um paganismo muito caprichado e as pessoas estão se apaixonando pelas coisas espetaculosas e se distanciando do verdadeiro tesouro que é Cristo. A gente vê isso nas exposições do púlpito, né? O vexame da alteração da importância do centro do evangelho, que é Cristo. Hoje a gente vai a um culto, a gente não sabe se está cultuando a Deus ou está num reality, se está numa exposição de um coach, porque o evangelho está de lado. Pinça-se, né, textos bíblicos para preencher uma mensagem de autoajuda onde Cristo nem aparece, nem precisa aparecer. Porque o show apresentado não depende de Cristo, depende da habilidade do expositor, do pregador, do anunciador, né, do palestrinha que está ali levando as pessoas a um certo delírio, enquanto que Cristo está sendo deixado de lado. Isso vale para nós também, que estamos dentro desse período civilizatório, né, onde a sociedade do espetáculo tem produzido verdadeiros simulacros, cultos de simulacros, onde as pessoas estão ali representando, parecem que são, é como flor de plástico, João. É hipocrisia. É hipocrisia, elas não murcham, elas não envelhecem, mas elas também não vivem. Não tem vida em si. Né? Não tem vida em si, elas são simulacros, então a gente precisa estar muito atento, porque a carta aos Hebreus também nos beneficia, não só para a gente ser um espectador da história, mas para a gente se colocar dentro da história. E a história vivenciá-la no tempo que a gente está experimentando hoje, né? É porque ele, no começo, do versículo 26, ele fala de que entrar na graça. E depois a gente já leu o versículo quando ele diz é impossível outra vez renová-las, né? Sim. Aqueles que participaram do dom da graça. Uhum. E aqui ele fala novamente, aqueles que voluntariamente decidiram não dar valor à obra de Cristo, mas valor naquilo que eu costumo dizer, aos biquinhos de crochê colocados no pano de prato. Valoriza-se muito mais os enfeites que se coloca no pano de prato, da cobertura, os pontos de cruz, os biquinhos de crochê. É muito mais valorizado do que o próprio tecido que cobre o prato ou qualquer coisa. Né? Então tem se feito isso, enfeitado cultos. Eu costumo dizer, brincando com alguém por aí, que tem templo que a comeira já está vergada e Jesus nunca foi assistir um culto lá. Porque apenas o nome dele está sendo usado, mas não adorado. Lamentavelmente, são verdades tangíveis que se vê por aí. Sim. É que assim, João, desculpe eu te atrapalhar aqui. No meu argumento agora, eu não vou tentar hierarquizar pecado, não vou entrar por esse caminho. Mas ele está falando de pecados voluntários. Exatamente. Quem peca voluntariamente, decididamente, porque, propositalmente. Assim, João, nós não somos inerrantes. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós somos sujeitos que cometem erro. Né? Agora, é o erro acidental, involuntário, e o outro é quando esse pecado está construído a partir de um dolo, de uma intenção de. Eu posso ferir você e você vai ficar ferido, mas eu posso não ter tido a mínima intenção de te ferir. É como aquele machado que eu estou cortando a árvore que voa, bate no teu dedo e corta teu dedo. É claro que eu te feri, é claro que eu te machuquei, é claro que eu te causei um dano. Mas foi um dano premeditado? Eu calculei isso? Não calculei. Então, assim, voltando, eu não estou hierarquizando o pecado, mas há pecados voluntários, mas há pecados involuntários. E é disso que ele está falando aqui, né? É disso que João fala, filhinho, não pequeis. Se todavia, em uma circunstância dessa acontecer, lembre-se de que Cristo morreu por você. Ele é teu advogado. Sim. O nosso paracleto está pertinho para nos defender. Porque intenção, João, assim, até no direito penal, a intenção ela é importante. Ela agrava ou atenua uma pena, dependendo de por que eu fiz isso, não é?
qual é a minha verdadeira intenção. Isso pode agravar, mas isso pode atenuar a pena também. Então, intenção é importante, sim. Quando fechamos o inquérito, bem no final, diz assim, a última pergunta, arrepende-se do que fez? Uhum. Pois é. Se arrepende, está tudo bem, né? Vamos lá. No mínimo, demonstra alguma coisa para atenuar, né? Vamos ali tomar um café, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, de volta aqui. O último versículo do capítulo 10, que nós lemos agora, na minha versão diz assim: mas não somos perdedores, nós não vamos desistir. Não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. A gente, nas versões mais antigas, tem uma contundência que me parece ser mais forte, né? Uhum. Tu pode ler na tua versão, João? O justo viverá por fé. Uhum. Eu fiz questão de trazer para cá, porque alguém pode estar nos acompanhando e com a Bíblia na versão mais erudita, mais antiga. O texto final do capítulo 10 é: o justo viverá por fé. Uhum. E no capítulo 11 começa falando do que é a fé. Sim, exatamente. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que a vida faça, que a vida digna, né, de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Quando nós lemos Abraão, e depois Abraão aparece no Novo Testamento, se não me engano, nesse capítulo aqui, ele fala que Abraão viveu pela fé. Ou seja, Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã, fica por lá algum tempo, e depois Deus o manda ver uma terra que ele não possuiria, mas que uma geração que ainda não era nascida, não era brotada a partir de Abraão, tomaria posse daquela terra. Olha, é meio que esquisito para se compreender do ponto de vista humano. Uma nação que sequer existia porque a mulher era estéril. Uma terra cheia de percalços, cheia de coisas, de gente morando, ia ser habitada. E Abraão sai e percorre toda aquela terra. Abraão viu toda a terra de Canaã. Agora, quantos anos depois isso se concretizou? Sim. É por isso que o escritor está dizendo: a fé é a certeza daquilo que ainda não vemos, mas temos a garantia de que vai acontecer. Sim, sim. Essa versão, nesse pontinho, ela diz assim: é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. No sentido de que não podemos ver com nossos olhos. Nossos olhos não capturam a imagem. Eu diria que nossos olhos são traidores, João, mas a nossa visão nos guia. Eu diria que a visão, ela, nesse argumento que eu estou usando, né, a nossa visão, ela está dentro de nós. A visão não está no globo ocular. O globo ocular é um jogo de espelho que a gente captura imagem e traz para dentro de nós. Então, é possível que você veja, que você enxergue com esses olhos internos, mesmo que diante do meu globo ocular aquele objeto não esteja. E até me parece impossível. Até me parece impossível. Eu costumo citar o exemplo, já algumas vezes falei isso aqui no programa, da minha mãe. A minha mãe, uma senhora muito dedicada, mulher de fé, que foi vencida por um CA aos 32 anos de idade. E o seu filho mais velho tinha apenas 9 anos e o mais novo tinha 1 ano e meio. 6 filhos. E ela disse um dia antes de morrer aos seus familiares: não se preocupem comigo, eu estou indo bem e sei para onde vou.
e nem vou levando qualquer preocupação com os meus filhos, porque sobre eles eu já tratei com o meu Deus. E vou consciente de que Ele cuidará disso. E aí eu volto a usar as palavras que está lá no livro de Esdras. E Ele cuidou. E Ele cuidou e Ele cuida, né, João? E Ele cuidou. Olha, pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado e o que podemos ver por meio do que não vemos. É essa relação misteriosa que a fé produz em nós. Não nós que não andamos por vistas, mas por fé, temos essa estranha mania de acreditar em coisas impossíveis. Porque, assim, quando a gente se move por fé, e ser movido por fé não é uma aventura no mundo da fábula, no mundo da fantasia, no mundo dos fantasmas. É que brota uma certeza. Quem caminha por fé sabe como isso acontece. Há uma certeza, mesmo que aquilo que aparece não tem muita ligação com aquilo que a gente crê, aquilo que a gente crê tem tanta força que cria, assim como a palavra criou, cria uma realidade acima da realidade que aparece. Assim, enxergar o que não está ali é um mistério para quem desfruta da fé. Olhar para onde todo mundo olha e ver o que ninguém está vendo. A fé não é um freio no espinhaço, a fé não é fruto da jactância. Nem tentativa de crer, né? Eu me entristece, me dói muitas vezes ver tantos pregadores jactanciosos dizendo que se vai ficar bom, eu já decretei essa coisa toda. Eu lembro, uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu conversava com um grande líder aqui, e a gente brincava muito, ele me contando que um pastor aqui na ilha de São Luís foi visitar a área que estava sobre a sua responsabilidade. Passou na casa do irmão e ele estava em cama. E ele orou por ele e disse: Jesus vai curar. E continuou a sua jornada. 8 dias, quando ele volta, pelo mesmo caminho, que era aqui a área Itaquibacanga, saía daqui de São Cristóvão, ia pela Estiva, para chegar na área do Itaquibacanga. Quando ele volta 8 dias depois, ele disse: cadê o irmão? Foi para a roça? Ela disse: não, nós sepultamos ele semana passada. Ou seja, estava sobre uma palavra que não era uma fé, era apenas um jargão, era qualquer coisa para alimentar a esperança daqueles que estavam ali. Então a fé não tem nada com a jactância que usamos muitas vezes para determinar coisas que nós não temos certeza que elas vão acontecer. Sim. A fé te dá uma certeza tão absoluta naquilo que vai acontecer, quando vai acontecer, e você tem certeza disso, que Abraão caminhou por toda a Palestina, por toda a Canaã, na certeza de que uma geração que ainda não havia brotado, ainda não havia nascido Isaac, Abraão já estava caminhando pela fé que aquela terra pertenceria aos seus descendentes. Sim. João, semana passada, uma mãe aflita, no nosso encontro de oração, aqui às sextas-feiras, e você que está nos ouvindo, se quiser participar conosco, toda sexta-feira aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, nós temos, a partir das 19h30, nosso encontro de oração, né? Então, algumas pessoas têm vindo para orar conosco, e uma mãe muito aflita veio trazendo sua filhinha com um problema grave de saúde. Um problema que, segundo a médica que atendeu a menina, possivelmente ia levá-la a uma cirurgia. E aí a mãe aflita pediu que nós orássemos pela menina. João, eu abracei aquela menina, toquei nela com uma segurança. Para mim, a coisa estava acontecendo ali. Pus as mãos sobre ela e declarei sobre ela a cura. Mas para mim ela já estava curada.
Entendido. Como fez Jesus com aquele leproso, né? Vai e apresenta-te ao sacerdote. E eles iam caminhando e a lepra ia desaparecendo. Sim. Ela foi ao médico, fez novos exames, e nos novos exames, aquilo que parecia impossível aconteceu. Ela estava curada, foi decretada curada, e até no domingo passado ela testemunhou sobre a cura da mãe. Então, assim, a fé é aquela certeza interna que mesmo que os teus olhos não estejam vendo, essa coisa misteriosa de enxergar o que não aparece é uma coisa espetacular. Não é uma aventura, não é a criação de uma fantasia, deixando claro, né? Uhum. Não é a tentativa de acreditar em alguma coisa. Não vem do desespero, vem da confiança. A fé, ela não leva a gente ao desespero, leva a gente à esperança. E a gente ora não morrendo de medo, mas com a certeza de que aquilo vai acontecer. E esse movimento, ele é testificado pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Não é aquela aflição. Quando eu era menina, comecei a orar pelas pessoas, eu achava que era a minha força mental que ia curar. Aquela aflição, aquela ansiedade, aquela expectativa. João, quantas vezes eu saí de uma reunião com dor de cabeça, com tanta força mental que eu fazia, até que um dia o Espírito me contou o segredo que não é na força da minha mente, é na graça abundante que Ele dá e no movimento que Ele faz. Eu não curei todos os enfermos que apareceram na minha frente, mas muitos enfermos foram curados porque Deus quis assim e em nome de Jesus isso aconteceu. Então é preciso que a gente esteja sensível e não se tornar um aventureiro, dizendo coisas só por dizer, dizendo coisas só por uma vontade de que aconteça. Então, não é uma vontade que aconteça, é uma certeza que brota da fé. Já que estamos falando disso, há um ano atrás eu visitei um evento de curas e maravilhas, em que o promotor, primeiro ele gastou 50% do tempo para mostrar em vídeo aquilo que ele era capaz, aquilo que já tinha acontecido por sua mão. Eu costumo dizer que um profeta nunca volta para dizer, eu avisei. Alguém que está responsável, alguém que está com o poder de curar alguém dado por Cristo, nunca põe dúvida em ninguém. E nem se jactancia daquilo. Porque jactanciar-se de que eu posso curar, meu irmão, o barco vai afundar logo. Vai afundar logo. É diferente daquilo que você diz, com a consciência. A fé te traz uma certeza tão absoluta, tão tranquila, tão leve. Eu lembro, eu fui visitar um cidadão lá no interior, me disseram, fulano está à beira da morte. Eu cheguei, ele estava deitado, conversei com ele, tinha 80 anos, e brinquei com ele, ainda brinquei bastante. Depois eu disse, Zé, te levanta e vai para a roça amanhã. Ele disse, tu disse que você está bom, cara, você não está doente nada, você deitou pensando que estava doente. Você está bom, pode ir para a roça amanhã, para a tua roça, cuidar do teu a fazer, que você está bem. Ele disse, então eu vou. No outro dia o filho me disse, papai está na roça trabalhando. Não é uma questão, uma jactância, não é. Não, simplesmente a palavra que ele recebeu o levou ao ânimo e ele continua vivendo. Levanta, toma o teu leite e anda. Levanta, toma a tua cama e vai-te embora. É uma palavra. Sim, sim. Verdade, João, que causa um impacto, às vezes, na vida de uma pessoa. Você me fez lembrar de um homem que, por fé, ele se levantou, ele tinha tido um infarto e um derrame, né? E infartou também. E ele estava à morte no hospital quando os médicos viram que ele reagiu. E ele foi, depois de uma semana liberado, foi para casa, cheguei lá, ele estava com a mão ainda atrofiada, não querendo levantar da cama. Eu cheguei lá e perguntei a ele, o senhor é um homem obediente? Aí, ainda com dificuldade na fala, ele disse, sou, assim, falando pelo canto da boca. Eu disse, então, em nome de Jesus, levanta, fica de pé.
Ele arregalou o olho para mim e ameaçou levantar. A mulher dele foi ajudá-lo. Eu disse, não deixe ele levantar sozinho. Ele se levantou sozinho, João. E, ao ficar em pé, ele esticou a mão, abriu a boca e falou com a boca normal. Ele estava falando só pelo canto da boca. Uhum. No dia seguinte, eu estava caminhando com ele por uma praça, fazendo exercício para ele retomar as atividades dele. Logo na outra semana, ele já estava no escritório dele, fazendo atendimentos que era de seu costume fazer. Por um ato de obediência, uma palavra de fé. Talvez tivesse ficado ali atrofiado até sei lá Deus quando, mas aquele homem no dia seguinte já estava caminhando comigo em volta da praça. Então, às vezes, uma palavra de fé, uma palavra de comando, que foi o que Jesus fez com aquele coxo, né? Uhum. Uma palavra de comando, ele ficou de pé, tomou o leito e saiu. Mesmo arranjando confusão depois com os judeus. Era sábado, né? Era sábado. Então, vejo duas coisas aqui bem diferentes. Pela fé entendemos que o universo foi criado e todas as coisas. Mais abaixo nós vamos encontrar, pela fé, Abraão caminhou sobre uma ordem divina, né? Uhum. Mas qual foi a ordem que Abel recebeu para demonstrar sua fé? Uhum. Nenhuma. Ou seja, a fé não está sujeita a métodos, nem a formas de expressar nem ensinamento e nem trejeitos. Uhum. A gente tem visto curadores por aí ensinando mungangos, trejeitos, determinando, dando palavras de ordem, etc, etc, etc. Cursinho para isso, cursinho para aquilo. No capítulo que nós estamos lendo aqui, que fala dos heróis da fé, eu fiquei encantado agora que eu vim entender isso, desde tanto tempo lendo o versículo 4, que diz que pela fé é que Abel ofereceu um sacrifício a Deus, mas nós não temos registro nenhum de que Abel foi estimulado por Deus a lhe oferecer um sacrifício. Foi voluntário, veio do coração de Abel oferecer um sacrifício a Deus. Sim. Diferentemente de Abraão, que recebe uma palavra, vai. Entendeu a dinâmica da fé? Ela não está sujeita a parâmetros humanos nenhum. Olha só, eu vou ler aqui na versão que eu tenho. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe que fez a diferença. Olha, era o que ele acreditava, não era o que ele trouxe. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Não era um sacrifício feito a partir de um ritual montado para que ele realizasse. Era o que estava no coração dele. Eu lembro bem dessa oferta de Abel, que lá no Gênesis diz que agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. João, nossa oferta fala mais de nós do que nós imaginamos. O discurso da nossa oferta tem tudo a ver com a gente. Então, ofertar não é um ato monetário. Antes de ser um ato monetário, ele é um ato redentivo. Ele fala do que está dentro do nosso coração. Imagina você que Deus não precisava daquela oferta de Abel. Não era uma necessidade que Abel ia suprir, uma necessidade divina. Era um ato voluntário, generoso, redentivo. Dizia Abel no seu coração, como agradar a Deus? Sim. O que eu posso fazer para agradá-lo? É um reconhecimento. João, todo dízimo e toda oferta baseado numa regra, numa lei, não surte o mesmo efeito que aquele dízimo e aquela oferta trazida pela voluntariedade do coração. O desejo de honrar, né? O desejo de honrar.
Quando a Bíblia diz sobre honra ao Senhor com todos os teus bens, né? Com o dízimo de tudo que você tem, honrar não é suprir a necessidade de alguém. A honra não está ligada a uma necessidade, mas a um reconhecimento. Lembrando de Abel, eu vou citar alguém aqui que não está nesta planilha descrita pelo escritor, Os Homens de Fé. Mas o que levou Ana a sair lá de onde estava, que eu não lembro bem, não era tão perto, eram quilômetros a seguir, trazendo ofertas para o sacrifício em Jerusalém, em Siló. Ela trazia, sem dúvida, no coração a fé de que a sua vida não seria a mesma a partir daquele dia. Ela traz a sua oferta, juntamente com seu marido, oferece a oferta e vai para o templo. Dizer a Deus do que ela esperava de Deus. E a sua vida não foi mais a mesma, pelo contrário. Penina, que se orgulhava de ser mãe, e ser mãe naquela época para as judias era ser bem-aventurada, não ser mãe era ser maldita. Penina, que tinha vários filhos, se orgulhava e zombava da cara de Ana. Ana foi mãe do homem que transigiu o sistema de Israel. Foi o maior estadista de Israel foi Samuel. Foi rei, foi juiz, profeta, entendeu? E sacerdote. O único, depois dele só Jesus Cristo. Transicionou um sistema, né? Transicionou um sistema todo. Resultado da fé de uma mulher que veio lá de onde estava, eu estou tentando lembrar, até Siló, para oferecer o seu sacrifício a Deus. Ela não veio oferecer. Talvez o marido tenha vindo oferecer por uma questão de tradição. Ana veio por uma questão de fé. E não saiu de lá sem levar a certeza da sua fé. Sim. Olha, quando ele diz que após tantos séculos aquela fé continua a chamar a nossa atenção, é para a gente olhar para aquele ato e se lembrar de onde parte o ato. O ato não parte do ritual. O ato parte da voluntariedade, parte do coração generoso e reconhecido. Era o reconhecimento, era a gratidão que comandava o coração de Abel. Se a gratidão não comandar os nossos atos, lembra que o coração é quem guia a mão? Se a mão é guiada pelo coração, e esse é o princípio de Abel, que o coração guiou a mão, em Caim estava uma mão que guiava, estava uma obrigação de fazê-lo. Então foi feito de qualquer maneira. Toda oferta de qualquer maneira não é uma oferta que alcança o coração. A oferta que alcança o coração é a que sai do coração. Eu, certo dia, um colaborador meu me traz o presente que eu considero mais valioso que eu já ganhei até hoje. Pensem, custou 50 centavos. Ele estava na feira, fazendo o trabalho dele, de repente passa numa barraca e vê uma escova de pentear cabelo. Ele sabe que eu não uso pente, eu uso escova de pentear. Ele tinha 50 centavos no bolso, compra aquela escova e chega a me dar de presente. Para mim foi uma oferta, aliás, foi o maior presente, mais valioso que eu já ganhei até hoje. Porque não havia motivo nenhum. Não era o preço, era o valor daquilo. Não havia motivo nenhum. Eu não estava de aniversário, eu não estava falando que eu não tinha escova. Apenas o coração dele lembrou-se de mim e gastou os últimos 50 centavos que tinha para trazer para mim um presente. Eu guardo até hoje e considero valoroso. Porque, na verdade, foi. Aí eu fico lembrando aqui, vamos comentar um pouco sobre isso. Eu não quero atingir ninguém. Se alguém se sentir ofendido ou atingido, por favor, me perdoe. Levar sopa aos que estão debaixo da ponte é um ato de misericórdia ou é um ato de se incomodar com a miséria alheia? É porque tu tem compaixão daquelas pessoas ou porque isso te faz... Desencargo de consciência. Desencargo de consciência. Eu acho que é válido levar. Todavia, antes de levar, pensar no que você está fazendo de fato.
Porque levar e ficar à distância entregando com a ponta da mão por causa do fedor, por causa do mau cheiro de quem está ali, não é ato de fé, não é de misericórdia, é um desencargo de consciência. Sim, uma obrigação de, né? Uma obrigação de. É. A oferta de Abel não foi uma obrigação. Não. Foi diferente da de Caim. Pode ser que você esteja fazendo a oferta cainana, né? Lá debaixo da ponte, quando devia fazer a de Abel, que agrada a Deus. Quando fala de Caim, diz que Caim deu uma oferta. Uma oferta qualquer pessoa pode dar, né? Mas aquela entrega do melhor, aquela que vem do coração, precisa ter um coração voltado para Deus de verdade. E ela só pode ser feita por fé. É, verdade. Vamos ali, gente, tomar um cafezinho e a gente volta já já. João, estávamos falando aqui ainda sobre o sacrifício de Abel, e em off você estava lembrando daquele comandante romano que não foi instruído por uma lei, não foi instruído por uma conduta religiosa, mas ele oferecia a Deus as suas ofertas e fazia oração. Só um instante, eu creio que as ofertas que ele fazia a Deus era na pessoa dos necessitados. Não, com certeza. Porque não havia lugar para depositar suas ofertas. Sim. Até porque um estrangeiro nessa época não podia depositar, era considerado gentil e não podia depositar no templo. Sim. O que eu acho interessante nessa história, João, é que chegou antes dele no céu suas orações e suas ofertas, suas esmolas, suas ajudas aos necessitados, chegou antes dele. Aquilo era um ato de fé. Porque fé não é só esperança de que vai acontecer. Fé é a comunhão, é a gratidão. Fé está atrelada à comunhão, à gratidão, ao temor, à graça junto de Deus. Sim. Aquilo que dissemos. Abel não foi ameaçado, não temos conhecimento que Abel tenha sido ameaçado para temer a Deus. Abel não foi convocado para pertencer a uma religião, a uma crença, até porque seu pai... Para cumprir a regra da religião. Até porque seu pai, durante o tempo que esteve no Éden, não há registro nenhum de que ele houvera adorado a Deus, feito um culto, feito um sacrifício, qualquer coisa para adorar a Deus. E nem depois disso, né? Sim. Não se registra que Adão tenha tido uma devoção a Deus. Foi uma criação que existiu e viveu e foi expulso e continuou vivendo, mas não se fala de adoração de Tudo que ele fez foi sacrificar uma parreira para tirar uma folha e se vestir, né? Então, Abel não foi constrangido, não foi ensinado, não foi chamado, não foi dito por ninguém. Espontaneamente, o coração de Abel dedicou-se a Deus. Aquilo foi um ato de fé. A mesma coisa desse cidadão romano, desse centurião romano, desse oficial. Simplesmente decidiu adorar a Deus com a sua oferta e com a sua oração. Sim. Sim. A fé e seus mistérios, né? A fé e seus mistérios. Olha, por um ato de fé, versículo 5, por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos, com base no testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. Pronto, ele agradou a Deus. Abel agradou a Deus. Ou seja, aqui a gente pega um princípio de que a fé em Deus vem de agradar-se dele. Sim. E dele se agradar daquele quem tem fé. Sim. Eu li uma historinha contada por um rabino, é só uma historinha. Diz que uma criança judia veio da escola dos rabinos lá, e quando chegou em casa, a mãe dele disse: meu filho, o que você perguntou hoje lá para o rabino? Quais foram tuas dúvidas tiradas? Ele disse: mamãe, eu perguntei sobre o Enoque, e o rabino disse: olha, Enoque andou com Deus, todo dia Enoque andava com Deus. Um dia, Enoque andou tanto com Deus e ficou tão distante da casa dele,
e estava anoitecendo, e Deus disse, Enoque, bora comigo. E Enoque disse, bora, Senhor. E Deus o tomou para si. A ingenuidade dessa história nos mostra de que quem anda com Deus, Deus o toma para si. Não exatamente, estou usando a história de Enoque como uma metáfora para explicar que quem anda com Deus, Deus o toma para si. Tem uma relação de intimidade e deixa a sua velha casa para habitar essa casa divina, né? É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que procura o bastante para entender aos que o procuram. Cara, isso aqui para mim tem um sentido tão precioso. Ao aproximar-me de Deus, João, não foi a ciência que me provou que Deus existe. Havia em mim uma clareza da existência de um Deus vivo e presente e que eu precisava me aproximar dele. E ele se aproximou de mim, se preocupou comigo e se deixou ver, não com os meus olhos, mas me deixou ver pela fé. É essa coisa misteriosa que, às vezes, a materialidade compromete a nossa caminhada de fé. Porque tudo eu quero prova, tudo eu quero prova, tudo eu quero prova. E o pressuposto de caminhar pela fé é crer que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o procuram, daqueles que o buscam. Essa relação, ela é ingênua. Ingênuo do ponto de vista que eu não preciso de cabalidade, de aritmética, de ciência física, quântica ou qualquer outro espetáculo que a natureza pode me oferecer. O que eu mesmo possa fazer diante de uma multidão, dizer, está aí, ele foi curado. Exatamente. Exatamente. Você tem fé para curar alguém? Você recebeu de Deus dom para curar alguém? Vai na casa dele, encontre pelo caminho, cure-o e deixe ir. Bem-aventurados que não viram e creram. Às vezes a gente tem gente como o discípulo, o Tomé, né? Uhum. Que é preciso ver a mão furada, é preciso tocar nela para acreditar. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Os que não viram e creram, esses têm uma bem-aventurança porque eles têm a mesma relação do coração de Abel, a mesma disposição de andar com Deus que teve Enoque. Não significa dizer que aqueles que creem só depois que vê são malditos, porque se Caim, se Caim não houvesse matado Abel, o fato de Deus não aceitar a sua oferta não o tornaria maldito. Uhum. Ele foi amaldiçoado pela morte do seu irmão. Uhum. Então não significa que aqueles que precisam de uma evidência para crer sejam amaldiçoados ou renegados por Deus. Uhum. Agora são bem-aventurados aqueles que creem mesmo sem ver. Sim. Quando ele diz aqui que ao me aproximar de Deus, né? Crê que ele existe e se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Sabe esse cuidado divino, né? Ele se preocupa em atender aqueles que o buscam. A versão que eu tenho aqui ainda aumenta mais um pouco a consistência. Os que o procuram conhecê-lo melhor. Uhum. Olha que doce, né? Conhecê-lo melhor. Conhecê-lo melhor. Porque, João, conhecer a Deus por via da história tem uma importância. Por exemplo, crer na historicidade da crucificação e da ressurreição é uma coisa. Agora, a experiência particular e pessoal com o ressurreto é outra história. Crer no que está escrito tem um valor. Crer, mesmo que não esteja escrito, mesmo que eu não tenha lido, mesmo que... Por exemplo, o Abel não leu nada.
É isso que me encanta com Cornélio. Uhum. Porque foi preciso a carta aos Hebreus todinha para que trouxessem judeus que já tinham uma promessa, uma garantia de que tudo isso ia acontecer, mas foi preciso que uma carta de 13 capítulos fosse escrita para que eles entendessem isso. Enquanto isso, Cornélio estava ali sem carta, sem promessa, sem informação nenhuma, crendo que Deus existe. E qual foi o galardão de Deus a Cornélio? Mandar buscar Pedro. Gente, mandar buscar Pedro. Pedro era o papa da época, digamos assim. Era o bambambam do evangelho na época, né? Era quem estava... O Paulo ainda não havia surgido. O Pedro era a peça principal entre os cristãos da época. Então, Deus incomoda, o céu se incomoda e desce seres celestiais para tratar com Pedro, com Cornélio, ou seja, o céu se movimenta na direção de alguém que crê mesmo sem ver, de alguém que crê espontaneamente, que alguém não foi constrangido a crer pelas Escrituras, pelo que leu nas Escrituras, pelo que alguém disse, porque o fogo do inferno ai para aqueles que não querem temer a Deus, ou seja, que lamentavelmente, eu costumo dizer isso, parece jactancioso o que eu estou dizendo, mas há um bom número, não posso classificar aqui, de crentes que creem na Bíblia, que fazem as suas petições mais por medo do inferno do que por amor a Deus. Exatamente, João. Exatamente isso. Não tem esse coração voluntarioso para com Deus, né? Isso. Tem o pagamento de uma dívida, né? Tem um Pix que manda todo mês para proteger, né, as suas finanças, para proteger a sua família, seus netos. E faz as suas obrigações religiosas porque tem medo de ir para o inferno. Exatamente. Olha, pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. É uma loucura. Não tinha evidência de nada, bicho. O cara vai criar um barco numa terra seca. E numa época que nem chovia, ele nunca tinha visto o inverno, de tamanho nenhum. Sim. Como é que vai crer numa voz aí que não estabelece, lá no livro do Gênesis, não estabelece a forma com que Deus falou com Noé, né? Se foi anjo, se foi uma voz, se falou ao seu coração. E quando chamaram Noé de doido, e Noé está lá. E era uma doidice mesmo, né? É loucura. Aos olhos de quem vivia na época, de quem não tem o conhecimento da história, é uma loucura. Como é que o cara vai construir um barco com as dimensões que recebeu e... Sem roda. Que loucura, para andar nessa terra. Né? Então, assim, muitas vezes o movimento da fé nos leva a tomar decisões, a agir de uma maneira com total expectativa no que não se vê. É por isso que o capítulo começa dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Sim. E aí, depois desse versículo, o escritor vai trazendo exemplos disso, de pessoas que não viram e creram. João, eu me debato muito porque é preciso ter muita clareza. É Deus quem está falando comigo? Ou são as ideias mirabolantes que eu carrego dentro de mim? Meus excessos de religiosidade, meus excessos de... meus ataques de histeria religiosa. Minha megalomania, minha megalomania. Ou seja, ou é Deus quem está operando realmente em mim. Sim. Olha, há relativamente pouco tempo atrás, eu me deparei com um sujeito que ele disse que Deus havia dito para ele que ele ia ser o presidente da República. Eu olhei para aquilo e disse, não vai ser. Isso é resultado de uma doença mental. Ele não estava se movendo por fé, mas por uma doença mental. Naquele momento de
euforia, Uhum. ele acreditava numa possibilidade que não era só impossível de acontecer, mas era impossível que ele tivesse implicado dentro dessa história, porque ele não tinha nenhuma indicação de que isso pudesse acontecer. Não tinha conhecimento político, não tinha conhecimento de nada. Não estava preparado para ser. Ele estava doente mentalmente. Então, assim, é o cuidado que a gente precisa ter. É a nossa megalomania que está comandando isso que eu estou chamando de fé, ou Deus falou comigo de verdade? Ou através de outro. Sim, através de outro. Esse pleito passado agora, eu vi dois fracassos políticos de dois irmãos que receberam uma mensagem de que seriam prefeitos das respectivas cidades. Uhum. E nenhum conseguiu a votação suficiente para ficar nem no segundo lugar. Sim. Ouviram de outro. Mas eu quero contar uma historinha aqui, uma gracinha, só para dar um gracejo no programa, sobre como Deus fala, né? Uhum. O irmão me contando isso lá no Mato Grosso, de que o irmão Peteco, conhecido por Peteco, Uhum. foi dar o testemunho dizendo: irmão, como é que o diabo é saliente? Eu ia descendo da Tiradentes na minha bicicleta e ouço a voz do Senhor dizer: solta a mão, Peteco. E aí eu soltei a mão. Meu irmão, e a bicicleta desceu e eu carambolei, como eu estou com a cara toda arranhada. Uhum. E o outro que estava lá disse: irmão, deixa de ser ingênuo, irmão Peteco, que Deus, quando fala com a gente, não chama por apelido. Ele chama pelo nome. Oh, meu Deus do céu. O fato é que Peteco estava alucinado. Ouviu uma voz qualquer e confundiu com a voz de Deus. Arranhou a cara toda, que eu quase quebro o braço, quebrou a bicicleta toda. Foi verdade, não conta lá cheio de graça, mas verdade que a gente ouve por aí. Confundir a voz de Deus com a voz das suas elucubrações. Sim. João, às vezes a gente está diante de uma pessoa que ela está possuída de uma doença que a gente não consegue distinguir, a gente não tem habilidade clínica para isso, né? Mas é uma pessoa que alucina, que delira, né? Que vê coisas, que não viu nada, que não viu absolutamente nada, está só na mente dela. Eu tenho a impressão, às vezes, que um culto pode ser guiado por uma pessoa que está adoecida mentalmente, com essa coisa do delírio e das alucinações. Ela viu coisa? Viu, ela viu. Eu, às vezes, brincando com alguém, digo assim: olha, não é nenhum problema você falar com as árvores, falar com a parede, falar com a samambaia, e está tudo bem, pode falar à vontade. O problema é quando a samambaia começa a falar com você. Você começa a ouvir o que a samambaia a parede começa a falar com você. Então, busque ajuda, porque você está passando por um processo delirante, alucinatório, de ver coisas. E tem gente que vê anjo que não está nem aí, né? Vê objetos que não existem nem no território da fé. Isso é do adoecimento da mente da pessoa. Nem da visão comum. Eu fazia uma viagem, já vinha com o animal cansado, e já era noite, e lá onde eu parei, lá no ponto em que eu ia passar, havia sido assassinado um homem de forma abrupta, de forma cruel. E quando eu chego a certa altura, o cavalo olha e para. E eu tentei ver para frente e vi um caixão de defunto bem no meio da estrada. E aí eu passo ou não passo? É tarde da noite. Na minha visão, tinha um caixão de defunto à minha vista. Foi o que você viu. Foi o que eu vi. Eu desci do cavalo, tomei atitude, desci do cavalo sozinho, exatamente naquele local onde havia sido morto aquele homem, e fui caminhar até ali o que a minha visão estava me fazendo ver. Era um cruzamento do caminho, fazia uma espécie, um losango, parecido com o caixão de defunto da época. Eu vi aquilo. E quase acreditei que eu estava vendo um caixão de defunto, se eu não descesse para ir lá ver, constatar que, na verdade, estava tendo uma elucubração, estava tendo uma visagem. Né? Então, a gente precisa se certificar, João, de que a gente não está tendo uma visagem, de que é Deus mesmo que está falando. Então, tenha muito cuidado para você não se precipitar e entrar por um caminho que você está chamando de fé e não é um caminho de fé.
Desculpe, a gente vai entrar por um lado que não está no texto, mas a gente tem tristeza porque hoje tem pessoas que saíram da igreja e construíram são verdadeiros micas, construíram seus profetas, que não saem de casa sem ouvir a mensagem do profeta. Pagam para isso, sustentam. Hoje tem parasitas sendo sustentados por alguém de condição financeira que deixou de ouvir a mensagem na sua igreja para ter o seu próprio profeta, o seu próprio guia espiritual. Isso é real e eu conheço pessoas que estão fazendo isso. Inclusive pessoas da alta judicatura fazendo isso. Só saem de casa se ouvirem primeiro a voz do profeta por telefone. Não mora na sua casa o profeta. Por telefone ou de outra qualquer forma. Mas só saem de casa para executar qualquer serviço, só fazem qualquer negócio se ouvirem o seu profeta. Não é fé, né, João? É insegurança, é medo. E a fé não brota do medo. Não, a fé não brota do medo. A fé brota de uma certeza natural. Muito bem, vamos agora falar de Abraão, né? Verso 8. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaque e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, a cidade planejada e construída por Deus. Que texto sério, não é, compadre? Texto sério. Abraão não recebeu uma certidão cartorial, não recebeu o endereço. Nem o mapa. Nem o mapa, ele recebeu uma palavra. E ele se torna até esse ícone da fé, porque é o homem que recebe uma palavra. E lembra, Abraão não é judeu, Abraão está na Mesopotâmia, né? Vindo de um centro de idolatria? Sim. A cidade dele era poligâmica. O avô era fabricante de imagem e o pai vendedor, né? E, sem dúvida ele estava naquele comércio. Sim. De repente ele é chamado brincando com os ídolos, né? Eu costumo dizer que Abraão, para mim, é um dos grandes exemplos, porque a fé não se manifesta com arrepio no espinhaço, nem na cabeça. A fé acontece na caminhada. Sim. Aqueles 10 leprosos, eu creio que ali em Samaria tinha um leprosário, porque 10 leprosos juntos na saída de Samaria, podia nos parecer que ali tinha um reduto deles, né, que eram segregados para ali. Eles se encontram com Jesus, pedem a cura, e Jesus os manda caminhar. E eles saíram diante de Jesus ainda leprosos. O texto bíblico diz que enquanto eles caminhavam, iam percebendo que a lepra ia desaparecendo. Então, eu quero entender, Abraão, para mim, é um grande exemplo, a fé é na caminhada. A fé não é um momento que você recebe como um certo valor e vai distribuir esse valor. A fé ela vai se aperfeiçoando na tua caminhada de fé e vai acontecendo, até você ficar velho e ser tomado. Sim. João, é aqui nesse texto que o aforismo vai caber bem, é que nossos olhos nos traem e nossa fé nos guia. Abraão, mesmo diante de uma coisa que não aparecia, ele mantinha o seu olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos. Ou seja, ele caminhava por sua visão, não por seus olhos. Porque ele não tinha endereço, ele não tinha um mapa, ele não tinha uma escritura lavrada em cartório, ele não tinha nada. Ele tinha uma palavra e caminhava baseado nessa palavra. Ao olhar para aquilo que não aparecia, ele via uma cidade invisível, mas ele via uma cidade. Ele olhava para o lugar da promessa
com olhos de coisas reais. A cidade é real e eterna. Eu vejo. Embora não apareça, eu vejo. E é isso que o caminho da fé nos leva a percorrer a vida, né? Por questões que necessariamente nós não estamos vendo. Mas nesse diálogo muito interno entre o Espírito de Deus e o teu Espírito, há uma testificação que aquilo é real. Agora, volto a dizer, é preciso ter muito cuidado para que esse, entre aspas, real, seja real de fato. Não seja fruto de uma imaginação fundada na minha megalomania. Ou na minha doença mental, no meu excesso de desejo de que aquilo aconteça. Muitas vezes é o excesso, é loucura por desejar tanto aquilo que, na verdade, não me pertence. Sim. Sim, sim. E se for cair nas minhas mãos, eu vou me perder naquilo. Às vezes o desejo de que aconteça faz com que eu acredite que aquilo é fé. Mas o desejo que aconteça não é a fé. A fé é a certeza de que vai acontecer. Vamos ali tomar mais um cafezinho e a gente volta já já. Pois é, gente, nós saímos do bloco agora falando sobre essa fé de enxergar o que não se vê com a certeza de que aquilo é uma realidade, um movimento da fé. E o cuidado que eu disse é que muitas vezes o desejo de realização de alguma coisa faz a gente delirar, João. Me lembro que muitos anos atrás, foi logo que eu comecei meu pastorado, então já deve ter quase 40 anos, que uma senhora da igreja se apaixonou pelo Roberto Carlos. Ela tinha certeza, Deus falou com ela, era o discurso dela. Porque até um dia, num show dele, ele jogou uma rosa para ela. Você sabe como que Roberto Carlos faz no show, né? Joga flores e o nego se esbolacha todo para pegar a rosa. Ela pegou a rosa e naquele dia ela disse que Deus falou com ela que Roberto Carlos ia ser marido dela. E aí foi um bafafá, né? Porque ela foi para a academia para perder peso, fazer procedimentos, os que eram possíveis na época, né? E o dia que eu acho que ele era casado com a Miriam Rios na época, se eu não me engano. E o dia que eles se separaram, ela disse, agora eu tenho certeza. É para mim. E essa mulher, ela fazia de tudo para tentar uma aproximação impossível. E ela se engravidou de um sonho impossível, não de um sonho impossível para que Deus realizasse. Era fruto de um delírio da paixão que ela gerou por esse ídolo, que é muito possível de acontecer na vida das pessoas. E ela sustentava isso com o argumento de que Deus falou com ela. Isso nunca se realizou, nem vai se realizar. Então, cuidado, e muito cuidado, para que os nossos delírios, para que a nossa obsessão, para que o nosso fantasístico não esteja assumindo o lugar da fé. A fé não é o lugar da fantasia, é o lugar da certeza das coisas que se espera. Então, é muito cuidadoso esse território, porque ele é o território da subjetividade das pessoas, né? Jesus pergunta, você crê? Você tem fé? É uma dimensão do outro, né? Então, a indagação de Jesus sempre, nem sempre, né? Mas em alguns casos é consultar a fé que a pessoa tem. Então, é delicado. Então, precisa ter cuidado, precisa ter intimidade com Deus para discernir a voz de Deus da voz do teu desejo. A voz do teu desejo não implica em que Deus esteja obrigado de cumprir o desejo que está no teu coração, né? O primeiro versículo deste capítulo que estamos em evidência, quando diz que a certeza das coisas que se espera, veja bem, esse se espera tem algumas condições. Naquilo que se espera pela minha locubração, pela minha loucura, pela minha vontade, eu não posso esperar coisas que são impossíveis, que estão distantes de mim. Se espera, mas se espera com a garantia de que isso é real. Nós vamos discorrer aqui ainda mais sobre a vida de Abraão,
que cria em coisas que ele esperava, mas que já lhe foi dita e que eram coisas possíveis. Não era fruto da minha imaginação ou do meu desejo. Então, eu espero que um dia eu seja rico. Eu lembro quando eu distribuía na região da Baixada, e um dia eu disse para Deus, eu quero esta área para mim. Alimentei até certo ponto o meu pedido a Deus. Depois eu entendi que eu tinha que sair era de toda a região e sair. Então, eu não alimentei aquilo que eu queria que acontecesse. O desejo do teu coração. O desejo do meu coração. Eu nunca esperei que aquilo acontecesse. Eu disse, olha, Deus, eu quero ampliar a minha distribuição por toda esta área, uma boa região da Baixada. Depois entendi que era uma espera que não tinha consistência, não tinha promessa nem garantia. Então, você esperar uma coisa que você não tem promessa e nem garantia de que vai acontecer, é apenas loucura. As coisas que se esperam é aquelas que já nos foram dadas garantia. Como é o caso de Abraão aqui. Sabe quantos anos Abraão passou entre a promessa de que ele seria pai de uma grande nação e o começo disso acontecer? Quando Deus chama Abraão, e a conversa vai caminhando, ele tira ele lá da Mesopotâmia, vem para Padarã, depois vai caminhando e vai falando com ele, aparece dizendo no capítulo 17, anda na minha presença ser perfeito, e aí uma hora ele diz que você será pai, eu vou te mostrar uma terra que será herdada pela descendência que virá de ti, porque você será pai de uma grande nação. E sabe quantos anos passou entre essa garantia de ser pai de uma grande nação e Isaac nascer? 25 anos. Ou seja, há coisas, como aquilo que eu falei, desses dois candidatos a prefeito, que ouviram Deus falar sobre... ouviram, ou pseudamente ouviram que eles seriam prefeito da sua cidade, mas Deus não disse quando. Deus não disse quando isso iria acontecer. Pode ser que Deus tenha dado garantias, mas se prepare primeiro, esteja pronto para acontecer. Não fantasie-se, porque você ouviu uma voz, ela pode até ser real, mas não é para aquele tempo. Esperar 25 anos e nem não é daquele uma coisa modo, simples. E nem daquele modo. Porque veja que Sara tinha a promessa e tentou fazer do seu modo e criou problema para si. Lembra quando ela disse, eu estou velha, Deus te deu uma promessa de ser pai de uma nação e nunca aconteceu, então tomas Agar, porque quem sabe não seja meu filho, ele fez a promessa, foi para ti, então quem sabe não seja através de mim que você será pai de uma grande nação. Aí pega e entrega a Agar, a empregada, a serva, para ser a concubina de Abraão, para ter um filho com Abraão, e lhe causou problema por diversas vezes, duas estão registradas, até que deu aquela situação que mandou embora. Então não fantasie-se esperando uma coisa que não é para agora, pode ser para mais tarde, e pode ser para nunca. Às vezes é fruto só da nossa fantasia. Sim, exatamente, pode, João. Olha lá, o verso 11 agora. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim que, de um homem idoso e sem vigor, nasceram multidões de pessoas. Esse segredo de guardar no coração é assim, se é que Deus está agindo, deixa Deus agir. Porque toda precipitação, João, se eu tenho uma palavra de Deus, eu preciso esperar que ela se cumpra. Estar na posição, estar em obediência e na posição e na disposição de esperar para que Deus faça o que tiver que fazer, no tempo em que tem que fazer e da maneira que Ele tem que fazer. Se ela teve uma promessa, ela aguardou. E ela guarda 25 anos. Abraão recebe a promessa e ele guarda 25 anos. E aguarda, ele luta contra a esperança. Porque o texto diz que ele já não tinha mais vigor, nem ela tinha. Já eram bem idosos. Ela já estava com 90 e ele com 99, né? Pois então, são essas questões que a gente precisa ter cuidado, porque num ato
né, num ato de precipitação de Abraão, gerou toda a confusão que hoje ainda a gente está em torno dessa confusão gerada. A precipitação. Se Deus deu a você uma palavra, espere que ela se cumpra. João, uma profecia só é uma profecia quando ela se cumpre. Antes dela se cumprir, é uma palavra dita. É uma palavra dita, é um vaticínio. Sim, mas ela tem que se cumprir para que ela seja reconhecida como uma profecia. Quando a Escritura diz que a gente deve julgar a profecia, é isso que está se falando. A gente precisa ter critérios. Senão, eu recebo uma promessa de boa vontade da boca de alguém que tem interesse em que eu não fique triste e diga alguma coisa que satisfaça o meu coração, eu vou viver nessa dimensão irreal, quando Deus não falou, e quantos profetas de boa vontade a gente tem? Não são profetas que estão dizendo a verdade de Deus, são os profetas que estão tentando trazer um pouco de alento para a nossa aflição. Então, você bateu num ponto muito importante. Lembra quando Acabe reúne... Lembro. E chama os profetas? E todos eles trouxeram uma mensagem de positiva, esperança, né? positiva, equilibrada, essa coisa toda. Ele e Josafá, né? Sim. Todos os profetas que chegaram com mensagens positivas. Vai, pode ir e tal. Por quê? Porque eram profetas que queriam agradar. Eles eram profetas por natureza. Faziam parte da escola de profetas. Por ofício, né? Por ofício, exatamente, por ofício. Fizeram parte da escola de profeta e tudo. De repente, eram credenciados para profetizar. E talvez fossem até remunerados pelo reino, porque eram profetas do reino, né? De repente... Pode ser. De repente, não era aquilo que Deus estava determinando. Aí vão buscar quem? Acalias, né? Se não me engano. Que vai andar na contramão, né? E ainda ali traz uma mensagem quando Acalias... Veja bem, quando a profecia é divina e você tenta brincar ou fazer qualquer coisa, até o prometido reconhece. Eles não tiveram certeza naquelas profecias que vieram. Não lhes dava garantia nenhuma. De repente chega Acalias e diz, não, podem ir. Epa, tem alguma coisa errada. Você nunca disse dessa forma que nos agradasse. Fale a verdade. Não, a história é essa. Ou seja, há promessas feitas por aí, há pessoas vivendo sobre promessas mirabolantes de profetas que até são verdadeiros, ou seja, são mantidos pelo reino, todavia não tem uma promessa ou uma profecia divina. Né? E é suscetível de duvidar. Eu acabei de falar de Sara aqui no meio do caminho, talvez ali por volta dos 20 anos de espera, ela desistiu, entendeu que estava demorando muito, ela pega e dá H para ser mulher de Abraão, para suscitar filho. Ela sabia que a promessa de Deus tinha garantia. Agora, como? Esse é o problema. Sim. Quando e como? Sim. João, o texto seguinte, ele vai abrir os nossos olhos para entender que a promessa foi dada, a garantia, né, dessa promessa foi guardada no coração e alguns morreram sem ver a promessa se cumprir. A promessa se cumpriu, mas num tempo em que nem estavam mais ali para testemunhar a promessa cumprida. Olha só no verso 13. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe. Essa semana eu recebi na minha casa a visita de um parente. Nós estávamos falando sobre os nossos ascendentes, sobre a nossa família, e eu contei uma história para ele que não sabia, que eles não sabiam. Toda madrugada eu acordava, eu hoje tenho 70 anos e convivi com meu pai até os 17 anos, e todas as madrugadas eu acordava ouvindo ele de joelho dizendo, Senhor, salva os meus familiares. Mas até os 20 anos de idade só tinha ele e um sobrinho que conheciam a Cristo. E ele morreu exatamente
com essa confiança de que a sua oração tinha curso diante de Deus. E eu estava falando com esse parente, hoje é inumerável os parentes, os descendentes e os parentes deste servo de Deus que conhecem a Cristo. Alguns pastores, alguns operantes na obra, mas que conheceram a Cristo. Isso porque a fé lhe dava a garantia do que o que ele estava tratando com Deus ia acontecer. Morreu sem ver. E nós hoje estamos vendo. Sim, olha aqui. Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando seu verdadeiro lar. Se tivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens, é o que diz Paulo sobre isso, né? Então aqui nós estamos tratando de uma esperança de possuir uma terra, mas com a esperança também da vida eterna. Sim. É que se preocupa o livro de Hebreus. É dizer aos hebreus que a promessa que foi feita pela lei vigora para a eternidade e não fica apenas no tempo em que estamos existindo, né? Então são essas questões que a gente precisa ter muito cuidado, porque a precipitação muitas vezes é inevitável quando a gente tem uma promessa. A gente quer dar uma mãozinha para Deus, né? A gente quer dar um jeitinho para facilitar. E a história de Abraão é a história trágica do jeitinho. E aí né? estraga, porque colher uma fruta madura ou provocar o seu amadurecimento, perde o sabor. Sim, é verdade, João, verdade. Então, essa gente que morre na esperança que de longe acena para o objeto que lhe aguarda, é o segredo da ingenuidade de quem tem fé no coração. Salvo engano, foi o Moody que orou 20 anos por um amigo seu para que Deus o convertesse, e 20 anos depois da morte dele, esse amigo veio a converter-se. Olha que loucura, né? Loucura total. Então a gente precisa ter tranquilidade, João, de que nós estamos servindo a um Deus que não está preso à temporalidade. Há coisas que são atemporais, que estão dentro de nós, e há coisas que são atemporais, que estão fora de nós. Não está no nosso controle. Se tivesse no nosso controle, nós executaríamos. É porque está no controle de Deus que a gente precisa aprender a esperar, ainda que a gente nunca chegue lá. Eu tenho uma experiência própria. Eu tinha 20 anos, talvez, e um dia peguei um ônibus daqui para a Baixada e fui lendo o livro de Neemias. E me empolgou tanto que eu disse a Deus que eu gostaria de ser o Neemias do meu povo. Só não sabia se política, se é financeira, se é administrativamente. Mas eu disse isso a Deus e saí com a garantia de que isso podia acontecer. E Deus me deu prova disso. Depois que eu deixei o ônibus, eu caminhei 14 quilômetros a pé, e era noite, e nessa minha conversa, depois de ter lido nessa minha conversa, Deus me deu garantia de que isso ia acontecer. 30 anos depois, Deus me leva de volta para fazer o socorro do meu povo, para levar a eles realmente aquilo que eles precisavam para então. Eu nunca perdi o rumo de que aquilo ia acontecer, e aconteceu. Sim, 30 anos depois. 30 anos depois. E você teve um dia lá, lembra, em 2012, aquela situação, quando a seca estava devastando tudo, a alegria estava ali porque os tanques estavam cheios de água? Foi por intermédio nosso que Deus nos levou a fazer isso, uma promessa que nos deu. Agora precisa esperar 30 anos. Porque se eu entendesse que seria para aquela época, eu não tinha recurso, eu não tinha preparo, eu não estava pronto. João, saber esperar, entrar no descanso de Deus para a agitação dos nossos dias é muito complicado.
a pessoas que elas não têm nenhuma paciência. E eu ouvi outro dia, eu não sei se é uma conspiração morfológica, talvez seja, talvez não seja uma coincidência, mas a palavra paciência, eu ouvi alguém dizendo que paciência é a ciência da paz. Paciência é a ciência da paz. Se eu não for exercitado nessa ciência da paz, eu me torno impaciente, porque a paz vai embora. E o que sobra é uma grande agitação. Paciência é saber trabalhar a paz, é saber aguardar. Aguardar em paz. Aguardar em paz, sossegado, entrar no descanso de Deus. A gente leu, acho que semana passada, sobre o descanso de Deus, retrasada, né? Entrar no descanso de Deus não é para qualquer um, é para quem tem o exercício da fé. E uma promessa com garantia não te isenta de passar por dificuldades. Lembra que Abraão, o que Abraão passou no Egito? O que Abraão passou em Gerar? Ou seja, tendo dificuldade com a sua própria família. O que Abraão passou quando estava lá na região de Sodoma e Gomorra, tendo que lutar com 5 reis. Ou seja, uma promessa que você tenha não é a garantia de que você não passará por dificuldades que te levem. E, quem sabe essas dificuldades estão te preparando, te fortalecendo para, na verdade, quando chegar o tempo oportuno de se cumprir em ti aquilo que você tem promessas e garantias e espera pela fé, você esteja pronto de fato para que aconteça. João, eu me lembro naquela noite estrelada que o anjo do Senhor aparece a Abraão e pergunta se ele ainda tem fé. E mesmo reclamando que o tempo está passando, que a batuta de tudo que ele tem vai para o seu servo, né? Eleazar, se eu não me engano, não é o nome dele? Eleazar. Ele diz, sim, mas eu continuo crendo. E ele é desafiado a sair da tenda, e tenda é o lugar que nos limita, né? Tenda é o lugar que nos coloca dentro do nosso mundozinho seguro, né? E o anjo diz para ele, sai da tua tenda e vem contar estrelas. Podes contá-las? Podes contá-las, se você puder contar, assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas dos céus e os grãos de areia do mar. Abraão, ao contar estrelas, ele não me via, não te via, não via o ouvinte, mas ele podia, nas estrelas dos céus e no grão de areia das praias, ou nos grãos de areia, ele podia nos ver na representação do grão de areia ou das estrelas. Nós estávamos lá naquela visão que ele teve do céu e da areia do mar. Ele manteve um contato. Eu acho que é isso aqui que está falando. Ele acenou de longe. O que eu acho lindo disso aí é que, apesar da promessa demorar, mas de vez em quando Deus vem nos dar alento e reforçá-la conosco. Foi exatamente no desalento de Abraão que Deus leva ele para fora para contar as estrelas. Realentar a promessa que estava dentro de si, a certeza de que ia acontecer. Mas para não desanimar, Deus aparece e diz, olha, é assim. Sim, verdade. Quantas visitas Deus fez a Abraão entre a promessa de ter um filho e o nascimento de Isaac? Várias. Sim. Várias. Sim. Então, se você crê em Deus, tem promessa dele, tem certeza de que essa promessa é válida, não desanime, porque, vez por outra, ele está mostrando em fatos, em circunstâncias, que ele continua garantindo a promessa que ele fez. Sim. Ele ainda era só uma família e Deus estava construindo nessa família uma nação. Tudo o que ele experimentava era ter uma família, mas o que Deus estava fazendo era tecendo uma nação e fazendo o cumprimento, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é o que acontece comigo e contigo hoje. E com todo homem e mulher de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Pelo seu Filho Jesus para nos resgatar da maldição eterna. Sim, sim.
Gente, que coisa linda. Nós paramos aqui no versículo 16 para voltarmos no próximo domingo, depois do Natal, né? Não conseguimos terminar. Eu nunca pensei na minha vida que fosse comentar sobre os heróis da fé. Sim. Isso me deixou empolgado, está me compensando. E nós estamos aqui comentando sobre cada coisa legal, importantíssima, né? Gente, agora, dia 31 de dezembro, nós vamos ter um encontro para romper o ano em oração. Se você deseja estar conosco, nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Nosso encontro da virada vai começar às 22 horas e a gente vai romper o ano, adorando, cantando, bendizendo ao Senhor, entregando os primeiros minutos da nossa vida como uma oferta viva para o Senhor. E você é convidado para estar conosco se você não tem lugar para passar o Réveillon. Aqui é uma opção para você, para celebrar essa virada do ano conosco. Ainda temos mais um domingo antes do final do ano, né? Eu vou avisar novamente, mas nós estamos aqui de coração aberto para recebê-los. E foi muito agradável estar com você nessa manhã, e especialmente tratando desse assunto sobre a espera, a fé e a garantia das promessas de Deus sobre a nossa vida. Shalom para vocês. Sim, Feliz Natal para todos vocês. Paz.